aqui 7h05, vamos dar um início da nossa webinário 2. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença, agradecer a participação nos fóruns, e já inicialmente, falando em fórum, tem um recado geral dos nossos fóruns. Como está bacana as contribuições de cada um e cada uma no fórum do 1. Teve aquele inicialmente uma questão de configuração de data, que ele demorou para aparecer para vocês, mas está tudo ok. O fórum vai ficar aberto até o final da disciplina, então vocês podem fazer as atividades dele até o final da nossa disciplina, que é lá na semana do dia 13 de fevereiro. Então, tem mais um tempinho. Então, contribuam, respondam ao fórum com a solicitação, mas não esqueçam de fazer a contribuição na postagem dos colegas também que estão contribuindo e discutindo. Fórum de discussão, além da nossa contribuição, ele também deve contribuir argumentando a contribuição, a fala, uma colocação do colega. Então, mais uma vez, fórum de discussão, façam a sua contribuição, não só porque ele é avaliativo, mas ele tem uma proposta da gente usar os conceitos aprendidos para situações reais da nossa prática, certo? A partir disso, conhecer a vivência e a prática do colega e fazer uma contribuição na postagem do seu colega. Não somente um concordo ou discordo, um sim ou não, mas uma contribuição que venha agregar naquela postagem. Então, mais uma vez, eu faço um convite a todas e todos para que contribuam nos fóruns. Não somente, mais uma vez, com respostas monossilábicas de sim, não ou ciente, mas que tragam contribuições que discutam, que aprofundem os conceitos sugeridos na proposta do fórum, mas também que façam as contribuições em pelo menos uma das postagens do colega. O Fórum 1, então, mais uma vez, segue aberto até o final da disciplina. O Fórum 2 teve início hoje e vai também até o final da disciplina, mas sempre que a gente apresentar um conceito novo, sempre que a gente se colocar na nossa aula, nas nossas atividades, então vocês façam essa questão das contribuições. Passo para a Fabiana e vou depois para a atividade aplicada, e depois, então, eu inicio o nosso webinar. Fabiana? Boa noite, Magali. Eu entrei agora nessa segunda semana lá, e está dizendo que já está suspenso, que as atividades eram para ser entregues até o dia 24. Então, depois você dá uma olhadinha, por favor. Pode deixar que eu já faça essa conferência. As atividades da semana 1 ou da semana 2? Da semana 2, dessa semana agora. Tá, dia 24, tá. Eu vou, porque eu vou fazer essa conferência logo que terminar, então, o nosso webinário, mas que bom que tu fez esse alerta. Dei uma mexida nessas datas ainda hoje. Pode ser que tenha alguma configuração. Eu não tenho um olhar para a tela do aluno, então, às vezes, o meu perfil é um pouco diferente do de vocês. Que bom que vocês avisaram, tá? Então, já vou fazer essa conferência logo após a finalização do nosso webinário. E em relação à atividade aplicada, que está aberta, postada no tópico 1 da nossa disciplina, a postagem dela vai ser no tópico 4, a abertura do link de postagem, certo, pessoal? Então, a abertura da atividade é no tópico 1, a entrega dele vai ser no 4, então não se preocupem em visualizar o link de entrega, porque o link de entrega da atividade aplicada vai estar no módulo 4 aqui da nossa disciplina. Quem já for fazendo a atividade, salva ali no seu e-mail, no seu computador, e assim que abrir a postagem, então, nós também avisaremos, as tutoras são sempre de prontidão e vão acompanhar vocês nessa atividade que encerra lá
no início de fevereiro também. Mas as orientações, dúvidas, colocações acerca dela e acerca do fórum, vocês também podem me procurar sempre, seja pelo e-mail, seja por mensagem na plataforma ou por meio das tutoras que encaminham, certo, pessoal? Então, do fórum, eu vou visualizar essa questão da data que a Fabiana levantou, mas não deixem de fazer uma contribuição na proposta do colega e não somente um sim ou não, eu concordo ou discordo, mas sim trazer um posicionamento. E em relação à atividade aplicada, ela está no módulo 1 e a postagem final lá no módulo 4. Hoje, nós vamos finalizar essa parte do histórico internacional global da educação especial inclusiva, revisar alguns conceitos gerais e vamos adentrar aos aspectos da educação especial no nosso país. Mais uma vez, levantem a mão, façam contribuições sempre que der, eu vou estar voltando no chat, não precisa deixar lá só para o final, a gente vai ter momentos, façam as suas contribuições durante o nosso percurso aqui, que é sempre muito produtivo, certo? Focando nessa questão conceitual histórica da parte do histórico da educação especial inclusiva, mas também já adentrando nos aspectos ideológicos e filosóficos. E também, eu sempre gosto de usar o termo político, porque ele também permeia tanto a filosofia, quanto a ideologia, quanto o momento histórico que a gente vivencia. Vou colocar os slides, qualquer coisa vocês me digam se está tudo ok. Um segundinho. Vou aceitando os colegas que ainda estão chegando, então qualquer coisa a gente vai também se comunicando da melhor forma possível. Aqui já vai estar processando. Eu vou deixar assim para ver vocês e para ver a tela dos slides, que facilita para todos. Então, o webinário 2 é a disciplina de História da Educação Especial Inclusiva no Brasil, aspectos históricos, filosóficos e legais. Aqui o pessoal está entrando, aceitar. E voltar aqui. Tá todo mundo vendo. Me dão um ok no chat, que daí eu já adentro para os próximos slides. Ou por microfone também, se facilitar. Tá ok, Daniele? Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada às meninas e meninos que estão colocando no chat. Então, voltando aqui, o nosso segundo webinário, em um aspecto geral, a gente trabalhou na semana passada que a educação especial e inclusiva, a pessoa com deficiência, enquanto ser humano, enquanto constituição de sujeito, ele veio passando por nomenclaturas, veio passando por aspectos de legislação, horas a questão da segregação, horas a questão da mutilação, horas a questão do abandono das instituições, horas a questão, muitas vezes também, até mesmo do sacrifício que a gente verificou que em períodos históricos se apresentava. E na década de 90, então, com a própria nossa LDB só retomando, vem uma questão também muito forte, que é a processo de escolarização dessas pessoas. Como a legislação, ela garante, desde a Constituição Federal, a escolarização, começa então uma preocupação dos aspectos legais para primar por essa escolarização dessas pessoas com deficiências nas nossas instituições de ensino. Então, a pergunta que ficou mais uma vez e veio no fórum de dúvidas: qual o termo devo usar para me referir a uma pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência. Mais uma vez, pessoa com deficiência, aluno com deficiência, sujeito com deficiência. Mas não é portador de deficiência, portador de autismo, portador de síndrome de Down e outras tantas. É pessoa com deficiência. Então, frisar bem, não é todos esses termos coloquiais, e nós aqui, como seres aprendentes que somos, temos que difundir isso. A legislação, e até eu trouxe um trecho da Lei Brasileira de Inclusão de 2015 que trata dessa questão da terminologia. Pessoa com deficiência, e não outros termos
que a gente verifica, até mesmo nós usamos pessoas com necessidades especiais, Daniela. Não, é pessoa com deficiência ou necessidades educacionais específicas ou especiais, mas não é a necessidade vinculada à pessoa, se é a necessidade vinculada ao processo. Muitos documentos legais, no que tange a educação, a gente vai ver esses dois termos. Pessoa ou aluno com necessidades educacionais especiais, ou aluno com necessidades educacionais específicas também, porque preferencialmente específicas é o que está surgindo mais na legislação, mas de qualquer forma ou de qualquer excerto, pessoas com necessidades especiais não está correto. É pessoa com deficiência. Deixa eu passar para o próximo aqui, que a gente parou semana passada. Só fazer essa revisão, porque surgiram essas questões no fórum e era importante a gente vincular e trazer. Semana passada, nós paramos exatamente nesse tópico, aspectos históricos, políticos, ideológicos da educação inclusiva. O que esses aspectos históricos, políticos e ideológicos, eles visam hoje? Princípio de igualdade. Todos somos iguais perante a lei, Constituição Federal de 88. Mudança de paradigma. Não é o aluno que tem que se adaptar à escola. É a escola que se adapta ao aluno em termos de processos físicos e em termos de processos curriculares, pedagógicos, metodologias. Não é, que aqui eu falo escola porque nós estamos num grupo de educadores, mas se eu fosse adentrar, é a sociedade como um todo, as instituições que precisam se adaptar ao sujeito e não o sujeito às instituições. Então, visar isso, princípio de igualdade, todos somos iguais, o princípio de mudança de paradigma é a instituição que se adapta à pessoa e não a pessoa que tem que se submeter à adaptação à instituição. E o terceiro tripé desse contexto é a garantia dos direitos, né? Dos direitos humanos aos excluídos socialmente. E quando a gente fala em direitos humanos, é direito à comunicação, é direito à reprodução, é direito à escola, é direito à saúde, é direito à moradia, direitos fundamentais, a garantia de direitos às pessoas com deficiência excluídas da sociedade, muitas vezes. E quando eu falo sociedade, é sociedade casa, é sociedade escola, é sociedade trabalho, é sociedade lazer, sociedade aspectos legais, sociedade leis. Então, assim, primeiro, garantia de igualdade, todos somos iguais, a mudança de paradigma, essa pessoa não precisa se adaptar, é as instituições que precisam se adaptar a esta pessoa para bem recebê-la. E a garantia, a primar pela garantia desse sujeito, dos direitos desse sujeito. Que muitos de nós, ao abrir a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela traz muito detalhada, até de certas formas, de como a pessoa com deficiência, em termos legais, ela é representada em fóruns de justiça, como é as questões de reprodução, de trabalho, de direito social. É um convite que eu faço a ler não somente o tópico lá da educação, mas adentrar aos outros tópicos, de ver o quanto é necessária ainda a luta, é necessário olhar para esse cenário desses excluídos muitas vezes. Então, garantia de igualdade, garantia de quebra de paradigma e a garantia de direito. Agora, adentrando um pouco mais já, passando essa questão da revisão inicial e adentrando mais uma vez nos aspectos filosóficos e ideológicos da educação especial, entre os séculos 18 e 19, a gente via o modelo escolar segregacionista, que era o que vocês também trouxeram lá no fórum acerca do que é a segregação. O que é a segregação? É fora, isolado,
longe muitas vezes, numa concepção organicista, baseado na homogeneização. Todos somos iguais nas suas características biológicas. Muitas vezes aqui se adentrava a deficiência enquanto uma doença, muitas vezes se buscava um modelo de cura. Depois a gente já foi dando sequência a um modelo de educação baseado na institucionalização. Quando você fala nessa questão da institucionalização, muitas vezes são as instituições que acolhiam aquelas pessoas em determinados momentos para aquele processo educacional em específico. A visão patológica, mais uma vez, da deficiência, a deficiência atrelada à falta de saúde, à comorbidade em si. E uma modalidade substitutiva à educação. Não se focava no processo de escolarização, mas em instituições que acolhiam essas pessoas para as mais variadas atividades, mas que não tinham o fim educacional. Já no final do século XIX e início do século XX, surgem as primeiras escolas especiais, ou as primeiras escolas de classes especiais, ainda num formato de educação segregada. Eu mantenho eles juntos, de certa forma, segregados, longe dos demais, não inclusos. Início de um paradigma de integração instrucional. Eu me lembro que aqui uma colega trouxe semana passada a questão da repetição, uma instrução. Eu dava uma instrução e eu fornecia muito mais subsídios de repetição no processo educativo, no processo educacional dessa pessoa. Então, se primava muitas vezes pelo um processo educacional separado dos demais, então se mantinha a segregação dentro de instituições ditas especializadas, educação especial ou classes especiais dentro das escolas, mas num modelo que dizia que o aluno só ia para a sala comum se ele tivesse capacidade, condições de acompanhar a turma, seja em questões físicas, sensoriais e até mesmo intelectual, que muitas vezes, ou cognitiva, como é dito. Dando sequência aqui, ainda no século XIX, início do século XX, foi um período muito importante, era visado oferecer aos alunos com deficiência condições de vida diária semelhante aos demais. Então, eram focados esses processos de instrução desta pessoa para o convívio da sociedade. Lembro, se a gente pensar desde os primórdios, quando matavam essas pessoas, quando colocavam em circos, quando mutilavam, quando abandonavam, mais uma vez agora o foco é ensinar, repetir atividades para que essa pessoa se insira numa vida cotidiana, diária, dita normal com o restante da sociedade. E já vindo para o século XX, né, a partir da sua segunda metade, é que começa a defesa. Ocorrem grandes eventos como o Congresso Mundial de Educação para Todos, quando aconteceu o Congresso de Salamanca, que traz o bojo, a própria nossa LDB, mais uma vez, que ocorre, então, a defesa do paradigma de uma inclusão como uma ação política, cultural, social e pedagógica. Ela precisa ser completa. Não adianta, muitas vezes, a escola somente acolher, depois eu coloco ele pedagogicamente, mas não tem a social e assim por diante. É preciso congregar a ação política, e quando eu falo política, eu falo nas legislações, no fomento financeiro, as adaptações, sejam elas de que modo forem, também culturais, entender essa pessoa como sujeito social, essa pessoa inserida nessa sociedade como uma pessoa, por isso pessoa com deficiência, e pedagógica, que é inúmeras formas, metodologias, currículos, adaptações para que essa venha então nas nossas salas comuns. Visava o fim, mais uma vez, da discriminação, a garantia dos direitos humanos e a igualdade, valorizando a diversidade. Quando a gente vê na nossa Constituição, nas nossas políticas, todos somos iguais, é preciso estar muito atento numa questão muito especial aqui,
e que carece sempre atenção. Somos iguais desde que que a nossa diversidade, a nossa pluralidade seja respeitada. E respeitada das suas inúmeras formas, mais uma vez, política, cultural, social, pedagógica. Então, todos aqui somos iguais, porém, nas suas inúmeras diversidades. Muitos nesse tempo da segunda metade do século XX, também ele é marcado por posturas que venham a discutir, pensadores, estudiosos que discutem a escola, que ela tem que se adequar às necessidades do discente, do aluno, que esse é que deveria se adequar, que a escola deve se adequar, e não a família ou o aluno se adequar à escola, mesmo aqui, escola pública que eu falo. Vou fazer uma leitura nos comentários do chat, e se os colegas também quiserem comentar, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui. Tem o comentário do professor Maxwell. Já presenciei essa ideia segregacionista e ainda na mente das pessoas. Quantas vezes presenciei estudantes na sala e os de inclusão no pátio com as professoras de apoio durante o tempo de aula? Infelizmente, são situações que ainda acontecem, que às vezes a legislação nos garante a inclusão, e que bom que nos garante, mas a prática fica longe dessa prerrogativa legal. E o que a gente faz para quebrar essa ruptura dessa prática, dessa diferença, desse abismo? É estar aqui, é buscar formação, é enxergar nos nossos PPCs, nos nossos projetos político-pedagógicos, nas normativas dos nossos municípios, o que fala, o que aborda, qual é a abordagem de inclusão? É educação especial para todos? É a segregacionista? É um modelo de integração? Trazer isso à tona, olhar para essa situação, professor Maxwell, e buscar base legal, e fomentar diálogo na escola, é o nosso dever enquanto colegas aqui, especialistas em atendimento educacional especializado. Além disso, a Georgiane complementa, pelo menos aqui na minha realidade, um pouco mudou em relação da década de 90. Muito desafiadora essa situação. Precisamos mesmo nos formar para acolher cada vez mais as pessoas com deficiência. Quem de nós não as tem, não é mesmo? E aí que eu entro na questão da diversidade. Todos somos iguais, respeitando as diferenças, respeitando, valorizando, e não no seguinte sentido do respeito como uma obrigação, mas no respeito como valorização dessa diferença, dessa potencialidade. A Jana Lúcia traz as nomenclaturas mudam, mas a prática ainda existe situações desafiadoras. Sim, a prática, a legislação, as nomenclaturas, elas são frutos de trabalho de pessoas. Essas pessoas, nos seus inúmeros desafios cotidianos, seja de vida profissional, pessoal, possuem falhas, ok. E essas práticas, elas se constituem um campo de estudo. E que bom que a gente consegue hoje olhar essa prática, olhar essa nomenclatura, olhar a legislação, e não somente muitas vezes apontar, mas apontar com base legal. Eu entendi que a nomenclatura de especial, específico, portador, ela vai se desenhando com o decorrer do tempo. Mas tem uma coisa importante, não é uma mudança por mudar, é uma mudança que ela vem de luta. E luta que eu digo de movimento social, movimento político. Ou vocês acham que esse termo pessoa com deficiência, ele surge do hoje e do amanhã? Ele é fruto de um trabalho que antes mesmo as pessoas eram... Quem de nós aqui na década de 90, acho que foi o professor Samuel, deixa eu voltar aqui um slide, quero mostrar novamente para vocês. Quem de nós, se eu botei aqui, mais uma vez, quem de nós não ouviu nas nossas escolas a palavra surdo-mudo, ou excepcional, ou paralítico, ou anormal, ou seja, outros que foram, até mesmo em documentos escritos, ou a questão da deficiência, que hoje não é deficiência mental, ela é intelectual, hoje existe uma diferença
da doença mental e da deficiência intelectual e cognitiva. Então, todas essas mudanças de nomenclatura podem parecer muito simples quando a gente olha para elas, mas ela é fruto de muita luta histórica, conceitual e política. Então, ouvir, pensar e saber de onde vêm essas mudanças, tenho certeza que vai fortalecer ainda mais nossa prática. E até já vou buscando aqui o comentário da Maria das Dores: podemos ser sujeitos transformadores e agentes da nossa prática. E construir novas políticas. Quem sabe sugerir para a nossa escola, sugerir para o nosso município, sugerir para a nossa coordenação pedagógica uma formação para esses monitores. Sugerir formação para os nossos professores. Não só nível de pós, nas formações focadas de curto prazo, formação continuada. Então, estar aqui é uma quebra de paradigma. É olhar para o meio, para o nosso meio, mas também buscar fazer algo. A Adélia já vem, sou regente de aulas e não aceito os alunos fora da minha prática. Planejo as aulas que incluam a participação deles. E nesse planejar, Adélia, nesse momento de olhar para ele dentro da sala de aula, também não é minimizar uma atividade que ele fique repetindo, uma flexibilização por flexibilização. É uma flexibilização curricular dentro de uma proposta daquela disciplina, daquele conteúdo, daquele objetivo proposto. Então, é importante voltar também para essa tua fala, para que a gente não caia na recorrência do uso da flexibilização curricular ou de manter eles aí fazendo uma repetição. Então, tenho certeza que o teu planejamento, que a tua ação contribui. E cada um contribuindo, buscando tuas palavras, muda a sua realidade, o seu espaço. Já tem outros comentários aqui que visam questões de escolas que não estarem preparadas, a atualização tanto do professor como do apoio. São questões também que a gente vem até discutindo no decorrer, mas no decorrer da proposta da disciplina. Mas tem uma questão aqui que a Terezinha também traz, que é a questão do poder do uso da fala de médicos dentro da construção da deficiência, da construção dessa nomenclatura, desses processos. Temos e entendemos, mais uma vez, deficiência não é doença. Não, se nós adentrarmos nessa discussão de cura, de busca, nós estamos adentrando a uma visão lá do século de 15 a 19, da patologia, da homogeneização das pessoas conforme a sua característica biológica. Então, que bom que aqui a gente já está buscando, e eu sei que esse assunto, apoio e profissional profissional de aí mexe com a prática e com a realidade de vocês. A gente vai adentrar profundamente no webinário 3 da figura dos dois, buscar na legislação, mas antes conhecer os aspectos legais, históricos e conceituais que baseiam a legislação que fala na garantia do atendimento educacional especializado e também na garantia do profissional de apoio escolar. Teve uma colega que perguntou no fórum de discussão essa semana e convido vocês que estão trazendo contribuições aqui no chat a colocarem também aqui, trazendo mais uma vez colocações acerca, usem o fórum de discussão ou de dúvidas da nossa disciplina para colocar as discussões acerca desse que vocês vivenciam nas salas de aula e nas escolas de vocês, seja na gestão ou seja na vivência com os profissionais. Vou passar para o próximo, vou lendo aos poucos os comentários aqui da nosso chat. Então, para aguçar um pouco mais e partindo então do final do século XX para as nossas legislações e práticas, precisamos entender o conceito de deficiência trazido por Sasaki. A deficiência passa a ser tratada internacionalmente, não é da cabeça de 1, de 2, de 3, de 4, na perspectiva de uma abordagem dos direitos humanos. Deixa eu só aceitar um colega que está entrando aqui.
dos direitos humanos, ou seja, como uma patologia social produzida em consequência de uma organização social e da relação do indivíduo com a sociedade, cuja responsabilidade sobre essas pessoas singulares, seja por meio da reconstrução de políticas públicas de educação especial, entendidas como ações afirmativas em defesa da diferença e da diversidade humana, visando a superação das mesmas desigualdades e injustiça através de eliminação de práticas pedagógicas discriminatórias e excludentes. E nessa citação, ele aborda dois campos que a gente vivencia, a sociedade e a escola, nunca a escola estivesse longe da sociedade ou vice-versa. Mas entender a deficiência como uma perspectiva de abordagem social nos faz entender aquela quebra de paradigmas anteriormente que a gente vinha trazendo. O indivíduo, a pessoa, a sociedade, elas dependem, precisam de construção e implementação de políticas públicas vinda do Estado. E essas políticas devem e precisam defender os direitos humanos, as diferenças, e quando falo as diferenças, não é para as diferenças como forma de segregação, as diferenças como forma de discriminação, diferenças com valorização e combater de todas as formas a superação das desigualdades, das injustiças. E, claro, por meio de práticas pedagógicas. Muitas das transformações, elas acontecem nas nossas escolas. Então, valorizar práticas pedagógicas inclusivas é de grande importância e de grande valia para que essas novas legislações, novas nomenclaturas, novos acordos internacionais acerca desse tema sejam escolhidos. Mais uma vez, a prática é feita por pessoas, a legislação é feita por pessoas. Se nós aqui não estudarmos, se nós aqui não publicarmos o que a gente, muitas vezes, as vivências que a gente tem, se nós não discutirmos nas nossas escolas, se nós não ganharmos a força que a gente tem na massa, na discussão coletiva, dos envolvidos no processo, principalmente no processo educacional, as legislações, as nomenclaturas, as lutas, elas não fazem sentido. Ou a gente vai mais uma vez dizer, essa legislação não se aplica na prática. Esse projeto foi feito longe da escola. É preciso, mais uma vez, que a gente estude, conheça a legislação, de onde ela veio, por que ela existe, por que existem essas nomenclaturas, reflita a nossa prática e mude a nossa prática. Isso significa ação de estudar, uma ação de refletir, uma ação de transformar novamente. E que as nossas práticas, a partir de cada dia aqui no curso, sejam menos discriminatórias e excludentes. E quem de nós aqui, muitas vezes por meio de uso de nomenclatura, até mesmo falamos o surdo-mudo ou outros termos, não cometemos discriminações ou não cometemos muitas vezes até não contribuímos para a quebra de barreiras, sejam arquitetônicas, sejam de comunicação. Então, mais uma vez, é preciso olhar para a prática, mas também é preciso estudar para melhorar essa prática nas nossas escolas. Então, vamos dando sequência aqui. Deixa eu voltar para o meu slide. E aqui alguns dos documentos que estão lá que eu sempre convido as pessoas a olharem. Aqui eu vou destacar alguns que ele é importante, que hoje aconteceram ali nesses três recortes de séculos, né? Do século XV ao século XIX, alguns no início do século XIX até a sua segunda metade, e outros adentraram o século XX. Principalmente hoje, tem esses dois documentos aqui, que é a Conferência Mundial de Educação para Todos, que aconteceu em 90, e a Declaração de Salamanca, que foram fortemente
que influenciam fortemente as nossas legislações, em especial Política Nacional de Inclusão, Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, a educação inclusiva, no enfoque ético-político, ela possibilita a garantia do acesso. Então, abrimos as portas das nossas escolas, mas é preciso garantir a permanência e a participação e o desenvolvimento aqui acadêmico, né, estudantil e social dos estudantes, dos alunos público-alvo da educação especial, do AE, público-alvo que a gente já vai também descrever qual que ele é dentro daquelas perspectivas, e aqui eu vou focar no público-alvo da política nacional. Se caso alguém de vocês no estado de Minas Gerais, ou até mesmo na rede municipal, estadual, até privada, trouxerem contribuições acerca dos seus públicos-alvos atendidos e possuem decretos, possuem normatizações internas, fiquem à vontade para contribuir e eu vou ficar muito feliz em conhecer essas normativas também de cada localidade. Então, me mandem por e-mail que eu vou gostar muito. Então, público-alvo na escola comum, então na escola regular, a fim da eliminação, a superação, eliminação das barreiras pedagógicas, e quando falo em pedagógicas é da formação docente, do currículo, do acesso, da matrícula, dos profissionais, as arquitetônicas, muitas vezes a gente a gente fala da rampa, do elevador, salas de aula larga, classes adaptadas para nanismo, pessoas com obesidades e outras tantas adaptações arquitetônicas, comunicacionais. É preciso olhar, é preciso que todos se comuniquem, seja em Braille, em Libras, por DOS-Vox, seja por meio, agora eu vou contar depois uma questão para vocês, seja por meio de formas de comunicação, pranchas, comunicação alternativa, inclusiva e atitudinais. E agora eu vou dizer que as atitudinais tenho certeza que é a mais difícil aqui. Porque muitas vezes elas não são mensuradas. Quando eu vou fazer uma adaptação arquitetônica, eu aponto e vejo a rampa. A questão comunicacional, eu trago muitas vezes um intérprete, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive uma colega em 2021, que era deficiente visual, e ela dizia, Magali, não coloca fundo escuro nos slides, não bota figurinha, porque ela tem um ledor de texto. Thalita, ela é deficiência visual cega, então ela não tem visão, e ela dizia assim, é branco e preto, eu não posso, descreve. Então, cada vez que eu vou montar uma apresentação, cada vez que eu vou fazer uma aula, eu lembro muito dela. E eu digo assim, se alguém aqui, eu não conheço vocês, nós estamos longe hoje, mediados por tecnologia, precisarem usar um ledor, um transcritor, não tem a figurinha ali, muitas vezes que servia só de enfeite. E as atitudinais, né? Então, mais uma vez, a gente, para mudar pedagógica, a gente muda o currículo, muitas vezes. A gente fomenta uma formação continuada. A arquitetônica constrói, visualiza, precisa de recursos, muitas vezes financeiros. As comunicacionais, a gente investe nessas tecnologias, em pessoais, em intérpretes, mas as atitudinais são fortemente complexas, às vezes, de se desenvolver dentro das nossas instituições. Tem uma mãozinha levantada aqui, eu vou passar, deixa eu ver. A Elione. Ô, Magali, você não acha que, como tem essa resolução ali dos alunos de inclusão, que as escolas deveriam ser fiscalizadas, que aqui, pelo menos no município onde eu moro, existe uma escola que tem a rampa ideal para cadeirante. E os banheiros também, eles deveriam ser para que o aluno que tem cadeira de roda, que a cadeira de roda ela circula dentro do banheiro. E aqui, pelo menos no meu município, não tem. Então, eu acho que o sistema que deveria ter uma fiscalização para averiguar as escolas que têm aluno de inclusão, porque eu acho que há falha em todos os lugares aí, né? Não só Minas Gerais, como outros estados também.
e assim, não existe uma escola ideal para aluno de inclusão, principalmente para cadeirante. Eu trabalhei numa escola aqui no meu município, que lá tem a rampa, mas a biblioteca era no segundo andar. Nós tínhamos que carregar a cadeira de roda, eu e o ASB, para levar o aluno até a biblioteca. Então, assim, o sistema também há muita falha, sabe? Então, eu acho que deveria ter uma fiscalização bem melhor nessa parte também. Eu gostei da tua fala, mas eu vou dizer que tem umas questões que eu concordo, e tem umas outras questões que eu vou fazer um alerta aqui. Quando a gente fala muitas vezes nessas questões arquitetônicas, somos nós, professores, que apontamos, ó, chegou um aluno na instituição, aponta para a nossa mantenedora, seja estado ou município, mas essas pessoas, essas mantenedoras, possuem equipes de engenheiro, a rampa muitas vezes não surge lá do nada, sem passar por recurso público. Nós, enquanto educadores, professores, equipe gestora, a gente possui conhecimentos, discussões naquela área, outros em outras, e eu concordo contigo, né? Por que eu falo isso? Que essas fiscalizações, esse cuidado, esse zelo, esse acompanhamento, que acho que fiscalização fica uma coisa muito aquela função do tu incluir por obrigar e a gente conseguiu acesso, garante a permanência, mas ainda não garantiu a prática muitas vezes. É preciso que ele aconteça sistematicamente. Então, precisa ter uma equipe. Quando eu falo em equipe, a inclusão ela é feita por uma equipe multidisciplinar. A gente precisa entender, a gente, que eu digo assim, nós, servidores da educação, precisamos entender e tentar visualizar que nós precisamos buscar parcerias intersetoriais, que é isso que a política nacional traz. Muitas vezes nós não conseguimos com a nossa carga horária de 20, 40, 60 horas em sala de aula, mas essa busca intersetorial funciona. Educação, saúde e sistema social. O que isso significa? Buscar parcerias com profissionais da área da saúde, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, até mesmo para testar a própria rampa, usar as tecnologias de comunicação na área da seguridade social, garantir dessa pessoas os direitos sociais que ele tem e outros tantos que as legislações. Então, nós precisamos. Eu sei que a nossa vontade, a nossa busca é abraçar o mundo e levar, mas nós precisamos olhar para as nossas mantenedoras e também exigir a postura desses órgãos intersetoriais que tem nos nossos municípios. Mais uma vez, a rampa não surge lá sozinha, envolve dinheiro público muitas vezes, nós precisamos olhar a inclusão como uma forma de acompanhamento, envolvendo as equipes. E ali, quando falo em equipes, olhar para a família, fazer o teste, buscar trazer. É difícil, acontece, são raros os lugares que acontecem. Buscar parceria com os CRAS, buscar parceria quando surgiu a lei de inclusão naquele projeto Viver Sem Limites. Então, é preciso buscar essas parcerias. Nós não vamos dar conta de abraçar as barreiras pedagógicas, arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais. Atitudinais é de todos, mas essa fiscalização que a Elione trouxe precisa também vir da mantenedora com os seus serviços que ele presta. A inclusão, ela é do Estado, e quando fala Estado, não é só da educação, a gente precisa sempre tentar entender isso e buscar. Eu sei que a bomba estoura lá na nossa sala, muitas vezes, estoura lá na nossa escola, a bomba que eu digo, quando o fato que tu trouxe ali de não conseguir subir a escada, em inúmeras outras formas, mas a gente precisa olhar, comunicar a mantenedora, comunicar os órgãos de controle do nosso município, do nosso estado, para que façam essas averiguações. Vou passar para a Judite, que está com a mão levantada também. Eu acionei agora a câmera e o microfone. Boa noite, gente. Eu também tenho ressalvas, igual você falou, sobre esse uso da fiscalização. Uhum.
sim, a gente precisa cobrar do poder público, sem sombra de dúvida. Agora, eu tenho medo quando a gente usa essa palavra que o Estado tem que fiscalizar, se a gente também não está simplesmente terceirizando uma responsabilidade que é nossa enquanto profissional. É um caso a se pensar, nos preocupando, porque inclusão não é para culpar. Inclusão é para a gente pensar criticamente e ver o que a gente pode modificar em um trabalho coletivo de respeito, né? Então, a gente tem que levar em consideração que a nossa rede estadual, ela é muito grande, com uma diversidade cultural, econômica, muito diversa. Minas são muitas, né? Tanto é que Minas, ela representa o Estado brasileiro num todo, numa visão menor. E nossas escolas são antigas. Elas foram feitas no padrão de exclusão. Então, agora está no processo da gente fazer a modificação para a inclusão. E preparar a escola, tem hora que você prepara para receber um aluno deficiente visual e chega para você um deficiente auditivo, que requer outras adaptações. Você acabou de fazer a adaptação para auditivo, chega um com deficiência física. Então, a gente sabe que o processo de reforma numa escola é um processo custoso, oneroso, demorado. Então, por exemplo, falou da biblioteca no segundo andar. Ela realmente é um impeditivo. Mas será que nós, da escola, não podemos fazer uma sala de leitura no primeiro andar? Enquanto o Estado, como poder público, não toma providência? Então, assim, essa fiscalização, ela me incomoda nesse sentido quando eu viro e falo assim, não, eu não vou fazer nada porque o poder público não está fazendo a parte dele. É nesse sentido. Que a gente sabe que o poder público é lerdo, é lento, deixa a gente com sentimento de angústia, de não fazer. Então, a gente tem que correr atrás de parcerias, porque inclusão é isso, é trabalhar na coletividade, né? Era só isso, tá, professora? Obrigada. Muito boa a fala da Judite também. Eu faço sempre um alerta quando a gente concorda, discorda. Nós não temos um modelo certo, um modelo errado aqui. O modelo que a gente prima aqui é pela inclusão. Inclusão, uma educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Cada órgão, cada setor, meu estado de origem, que é o Rio Grande do Sul, o que eu atuo aqui em Santa Catarina é muito diferente. E tenho certeza que é muito diferente lá de Minas. E quando tu falou em estado, e eu gostei muito de uma questão que a Elione também trouxe, tu endossou. Nós somos o estado também. Como cidadãos, nós também podemos denunciar, apontar que aquela rampa não está adequada, que aquela situação e tudo mais. Então, é buscar o nosso papel dentro desse complexo cenário que muitas vezes é a nossa escola. Vou passar para a professora Maxwell, que está com a mão levantada. Acho que é ele, né? Na fila aqui me desapareceu a fila, mas fique à vontade, professor. Eu falei certo o seu nome? Está com o microfone desligado, não conseguimos de ouvir. Não. Não. Qualquer coisa, prof, escreve que eu trago a contribuição. Qualquer coisa eu vou seguindo e depois já volta com a sua colocação. Então, dando sequência nessa questão da diversidade, da inclusão, a diversidade tem sido encarada, vista pela sociedade, e quando falo mais uma vez sociedade, nós, ao longo dos séculos, como uma ameaça. E por tal motivos, atitudes de excluir, eliminar, oprimir, segregar têm sido realizadas, sejam dentro ou fora das nossas escolas, por tais pessoas que são vistas como ameaça ou rotuladas como doentes e incapazes. Muitas vezes, a gente quando diz aquele aluno problema, ele não vai aprender, a gente está rotulando, excluindo, eliminando, oprimindo, segregando, por meio até mesmo de uma palavra, de uma fala, de uma colocação. Então, é importante olhar para esse sujeito, para essa pessoa, não como, ao longo da história, muitas vezes foi visto como uma medida caritativa, social, assistencialista.
as pessoas com deficiência elas eram isoladas nos espaços, ou até mesmo isolados dentro das suas famílias, mas trazer visibilidade e combater todas as formas de exclusão, eliminação, opressão ou segregação desses, e abolir, mais uma vez, a invisibilidade desses sujeitos. Em cada uma das nossas práticas, e vou trazer mais uma vez o comentário da professora aqui, que planeja, que busca, que vai atrás, esse sujeito precisa do convívio social. Profe, pode fazer sua colocação, então, se agora vai sair o som. Eu acho que agora está saindo, né? Agora está ok. É a configuração do computador que estava errada. Então, quando eu ouvi falar aí dos prédios, né, eu faço parte do colegiado da escola há um tempo já. E a nossa escola briga com leis que se conflitam. Muitos dos prédios das escolas estaduais são prédios antigos e tombados. E aí a gente, para fazer rampa, por exemplo, na frente da escola, briga porque não pode modificar a fachada da escola. Tem prédio de segundo andar, não pode modificar a estrutura para colocar um elevador. Então, são coisas que vão se conflitando, e mesmo quando se manda um projeto para a CRE, nesses setores, a proposta vai e volta diversas vezes, até que, às vezes, acaba o ano, a proposta não foi aprovada, passa para a gestão seguinte, a proposta não é aprovada. Então, muitas vezes, a gente identifica o problema. Só que o setor público não basta você ter dinheiro. Você tem que ter aprovação do projeto, passar por licitação, passar por um monte de processo, até construir essa rampa, que às vezes é simples, demora 1, 2, 3 anos. E nessas complexitudes, é que muitas vezes o aluno vem, o aluno vai, e a gente acaba, por nesses processos, excluindo, muitas até sem querer. Então, muito bacana a tua fala, muito bacana a tua experiência, prof. E que a gente sempre tem que lutar pelo público, pelo gratuito, pelo de qualidade. E que bom que nós aqui estamos numa instituição pública, somos agentes da escola pública, e buscar essa construção coletiva de uma prática baseada numa legislação, baseada nos conceitos, e que com certeza vai atingir esse aluno. Quando a gente fala em atingir, a gente fala na construção dessas políticas, e ela passa por momentos, só esse slide faz uma questão de resumo da construção de uma legislação, de uma construção de uma nomenclatura e tudo mais. A conquista de direitos pelas pessoas com deficiência, ela pode ser dividida ou apresentada em 2 fases distintas. O envolvimento das famílias, aqui, semana passada teve o relato de uma mãe que é autista, professora também, que me marcou muito. Então, o envolvimento das famílias, dos profissionais, que somos nós, dedicados a esse atendimento, e também direta das pessoas com deficiência, né? Ouvir essas pessoas, pensar e trabalhar com elas políticas para esse público. Confluindo essas 2 vertentes, a atuação de associações da sociedade civil para reivindicar os seus direitos de pessoas com deficiência, para que se tornem, mais uma vez, uma agenda política. Dificilmente, uma ideia minha, uma ideia da Magda, uma ideia da Judite, uma ideia da Daniela, uma ideia da Terezinha, se torne uma lei. Mas se a gente se unir, nós apresentarmos para as associações e buscarmos essa agenda política com quem a gente votou, com quem nos representa, isso torna um outro peso, isso torna um outro viés. Então, é preciso, dentro dessa proposta, essa garantia. Vou passar para a Judite e depois para a Graziele. Eu só levantei a mão por acidente de percurso aqui. Pode passar para... Então, para a Graziele. Porque às vezes essa nossa mãozinha aqui é complicada. Graziele, fica à vontade. Oi, Magali, boa noite. Desculpa não ligar a câmera, mas é porque aqui fica à vontade, fica tranquilo. Quando eu vejo o Maxwell falando isso, eu lembrei de um curso que eu fiz sobre o PDDE Acessibilidade, que tem aqui no estado de Minas. Uhum. E aí, para você, por exemplo, construir essa rampa, né, para fazer com que essa política pública aconteça dentro da escola, você primeiro tem que ter o aluno que necessite
dessa modificação na escola para que a gente consiga tentar entrar com esse recurso para construir a tal rampa. Quer dizer, só existe a inclusão depois que você tem o aluno. Depois que o aluno é matriculado na escola, que você, quando eu fiz o curso PDD Acessibilidade, explicaram para a gente dessa forma. Aí você entra com o recurso para poder adequar a escola àquele aluno, né? Fazer as adaptações. Aí a gente vê como que as coisas são muito mais complicadas do que parece para que a inclusão ocorra. Outro ponto que eu achei interessante, concordo com todo mundo, né, que a gente, enquanto profissional da escola, que busca, né, uma qualidade no nosso ensino, a gente tem que procurar, sim, adaptar as coisas, mas a gente nunca deve perder o foco de buscar, dentro do Estado, das políticas públicas, que as coisas aconteçam, senão a gente continua no assistencialismo. Né? Se a gente não buscar que as leis sejam de fato, né, aconteçam na escola, né, as adaptações necessárias sejam físicas, pedagógicas, né, profissionais, a gente volta para a questão do assistencialismo, porque a gente vai ficar tapando buracos, aí fica parecendo que tudo está bom e não está. Então, a gente tem que buscar mesmo fazer com que as políticas de fato ocorram, né, como a gente viu lá no texto da Maior, no vídeo da Maior lá, que a gente tem as melhores leis, a gente tem os melhores decretos, mas a gente não consegue fazer com que isso aconteça. Eu acredito que quando eu vejo assim, vários profissionais como eu buscando melhorar a nossa prática, a gente também lute para melhorar as leis, né? Que a gente não tenha mais esses impasses ao buscar uma estrutura física para a escola, que fica anos e anos, né, em mãos de engenheiro e coisas acontecendo, e a gente não consiga, de fato, que a inclusão ocorra. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tem hoje com o que a gente tem hoje, mas nunca perder o foco de buscar melhoria, para não parecer que está tudo bem e não está. Perfeita a tua fala, Graziele, muito bom mesmo, resumiu muito do que a gente vem trabalhando hoje aqui. Vou passar para a Simone. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma filha com deficiência física. A Bianca hoje está com 3 anos e 9 meses. E o que acontece? Eu estou dos dois lados. E eu costumo dizer o seguinte, que se a gente, família, e a gente, escola, estiver junto, muita coisa pode ser modificada. E eu falo isso por uma atitude simples que a escola teve com a minha filha agora. Eu matriculei ela agora. E o acesso é por bloquete, sabe? A rua de paralelepípedo. A supervisora me ligou e falou assim que pediu à prefeitura para disponibilizar uma vaga em frente à escola, porque ela é a única cadeirante que vai entrar, para ter acesso. Então, tipo assim, quando a gente vê aquela deficiência e a gente que eu falo como escola também tenta passar na frente, eu vejo que uma parceria acontece. Porque eu já fui do financeiro da escola, eu também já participei da licitação. É muito difícil o recurso em si, o dinheiro, mas a escola tem os pequenos reparos. Então, às vezes, modificações pequenas pode acontecer de uma forma que todo mundo ganha. Um abraço. Ai, que bom ouvir, que bom nesses dois lados, eu acho que é um lado só, que é o lado da inclusão. E fechando essa questão do modelo de inclusão, é preciso que a gente se alerte que 2 modelos muitas vezes são difundidos, que é o modelo biomédico e o modelo social da deficiência. O modelo biomédico, ele é encarado com a deficiência como uma doença ou acidente, como a gente já viu, focando na incapacidade do sujeito e buscando a repetição e a reabilitação. Além disso, ele está associado a uma integração da pessoa com deficiência, que ele precisa fazer esforços para estar nos padrões sociais, ditos normais. O modelo biomédico ainda traz um foco numa limitação, ele foca muito mais na limitação e esquece de olhar para essas barreiras da sociedade. Além disso, esse modelo, nas políticas públicas de integração restritas muitas vezes à saúde, assistência social e educação especial, voltam às classes especiais ou instituições de educação especial. Já o modelo social de deficiência, ele contrapõe essa questão biomédica, que é da deficiência com uma doença ou acidente.
também é baseado nas condições de interação da pessoa com deficiência e a sociedade. Olha a pessoa e a sociedade juntas, não como entes separados. Vê a pessoa com deficiência como um sujeito de direito, mais uma vez, autônomo e independente, de que deve exercer o seu direito de escolha quando necessário, quando dentro da lei. E, além disso, a sociedade oferece suporte, então a sociedade se adapta à pessoa com deficiência para que ela exerça sua cidadania dentro das barreiras existentes. Fechando essa questão, a deficiência é um conceito em evolução. Pode ser que o conceito que nós trabalhamos hoje, vemos hoje, daqui a 10, 5, 2 anos não seja o mesmo. E que bom que as coisas vão evoluir. Que bom que as coisas devem melhorar. De caráter multidimensional, mais uma vez, atitudinal, comunicacional, pedagógico, social. E que o envolvimento da pessoa, do sujeito com deficiência na vida comunitária, na vida da sociedade, depende desta sociedade, desta comunidade assumir a responsabilidade no processo de inclusão. Uma pessoa ou ser com deficiência não vai muitas vezes conseguir sozinho assumir essa sua responsabilidade dentro desse processo. A sociedade e a comunidade devem estar envolvidas, visto que a deficiência é uma construção social. Esse novo conceito não se limita a um atributo biológico, mais uma vez, não é doença, não é acidente, pois se refere à interação entre a pessoa e as barreiras, aos elementos facilitadores e aos elementos que vão garantir a acessibilidade e a tecnologia assistiva como resultado de políticas públicas, que é o que traz também o vídeo da Maior. E apesar do avanço, mais uma vez, da escolarização, que nós aqui, a gente garantiu o acesso e a permanência das pessoas com deficiência, a gente precisa ainda garantia da defesa do processo de escolarização destes. Persiste na defesa das escolas especiais, principalmente para alunos com deficiência intelectual múltipla, pois parte da sociedade ainda considera estes como um antigo modelo de atendimento mais adequado e usa a força política para persistir numa deficiência, numa educação segregadora, que segrega essas pessoas. Então, mais uma vez, o conceito de deficiência evoluiu muito, mas é preciso ainda seguir evoluindo ainda mais. E que bom que a gente, tomara que daqui, nossas formações, porque vamos aqui dizer, somos jovens de carreira, jovens de idade, considero que todo mundo. A gente vai ver essa legislação, essas práticas, essas nomenclaturas mudarem ainda mais positivamente. Vou passar para a Vanusa para a gente fazer o nosso fechamento. Boa noite, professora. Não vou abrir a câmera, porque eu acabei de sair de um processo. Acabei não, ainda estou em processo aí de cura da chikungunya. Não estou assim muito com aparência agradável, né? Porque essa doença é estranha. Mas vamos vencer. Eu gostaria de saber, que a gente está falando aí de deficiência, aí no início, você falou portador de autismo. Aí eu sempre fico na dúvida quando é com relação ao autismo, como que a gente vai dizer. Aí a gente pode falar que os autistas são pessoas com deficiência, porque até então, o que eu aprendi a respeito do assunto é que não é uma doença, certo? Portanto, é até proibido você falar de cura, essas coisas, e é o assunto mais delicado que tem, em minha opinião. Sim. Tem uma lei de 2012, que é a Lei Berenice, que ela garante que o autismo é uma deficiência. Nós não podemos usar a palavra portador de autismo, ou com uma deficiência. Então, com uma doença. Ele é uma deficiência, ou tu pode chamar essa pessoa com deficiência, ou aluno com autismo, mas não usar o termo portador. Acho que, e não atrelar como uma doença, é um transtorno que hoje é considerado, desde 2012, pela lei, um transtorno específico
com a nomenclatura, que é o autismo, tem síndrome de Rett e outros tantos transtornos que vocês vão, durante o curso visitar, conhecer esses conceitos, mas não é portador. É um transtorno, que não é uma doença, ela é uma deficiência. Então, trata como uma pessoa com transtorno do espectro autista, pessoa com autismo, pessoa com deficiência, mas não use como a Rosane colocou aqui, que eu lembro do depoimento dela na última aula. Não é portador e não é doença. E vocês vão ter uma disciplina específica comigo sobre essa questão dos transtornos globais do desenvolvimento e vamos abordar profundamente essa legislação e os demais transtornos. Mas são essas perguntas, Vanusa, que devem ser feitas para a gente não excluir, não segregar, não colocar mais barreiras aonde já existem. E por mais que eu tenha lido sobre o assunto, eu sinceramente acho até estranho a gente ter que falar a respeito deles com pessoas com deficiências, porque todos que a gente convive assim, até, né, mais próximo lá na escola, eles têm alguns rituais, eles gostam muito de rotina, tem que ser prevenido. As características, de alguma coisa mais assim, você olhando para eles se misturam no meio dos outros alunos, né? Tem alguns até que eles precisa só de monitorar, mas não precisa que adapte nada. Eles fazem as atividades do mesmo jeito de todo mundo, segue o planejamento. Ai, que bom. Pessoal, eu vou fazer mais uma vez um convite antes de nós dar a boa noite e desejar uma boa semana para vocês, que essas contribuições que vocês trouxeram aqui no fórum, no chat, elas sejam colocadas no fórum. Que a gente impulsione o nosso fórum de discussões com experiências, com conceitos, com práticas, com legislações municipais, com legislações estaduais, com decretos normativos do nosso convívio. Que a gente debate e discuta sempre esse processo de melhoria, seja da nossa prática, dos nossos estudos, da nossa reflexão. Essa é uma disciplina introdutória, mais uma vez, que ela vai ser abrangente no conceito da deficiência, no seu decorrer histórico, legal e político. Cada uma das próximas disciplinas vão abordar, sim, o autismo, a superdotação, a surdo-cegueira e outras tantas questões que vocês vão ver no decorrer do processo aqui do curso. Então, de maneira ampla, mais uma vez, pessoa com deficiência, pessoas com direitos garantidos, pessoas com igualdade de condições e nós aqui buscando quebra de paradigmas. Desejo uma excelente terça-feira, uma excelente noite para vocês. Vou estar vendo que nem a Fabiana colocou o prazo do fórum já mais aqui, logo uns minutinhos depois da aula lá, e a gravação amanhã com os slides vão estar disponíveis. Sempre que precisarem, vou mais uma vez colocar o meu e-mail aqui no chat, ele está disponível lá no fórum, não, na plataforma, mas sempre eu sigo aqui se precisarem conversar ou qualquer outra questão, tá, pessoal? Maria, o plantão vai ser amanhã no mesmo horário ou não vai ter plantão amanhã? Amanhã tem que ver com as tutoras, creio que seja no mesmo horário, né, meninas? É o plantão de Magda, né, Leone? Não é isso? Sim, plantão de Mar, que eu sou do Sim. grupo 1, né? Magda está aí, Magda? Pode confirmar com ela, Leone, por favor, no grupo de vocês? Oi, está me ouvindo? Ela colocou no chat. Oi, está me ouvindo? Qualquer coisa no grupo ou até mesmo na própria plataforma, né, meninas? A gente verifica essa questão da data e do horário, as tutoras comunicam. Uma boa noite para todos, eu vou encerrando a gravação e desde já um grande abraço, como diz assim, um beijo e um queijo, que nem a professora Cidinha lá do IFSU de Minas comenta. Beijo grande para vocês, pessoal.